Olá, pessoas. Estamos aqui novamente para responder perguntas. A pergunta de hoje, do título do vídeo, não é exatamente a mesma pergunta, porque a pergunta vem de uma mistura de uma pergunta e uma afirmação feita em um comentário em um dos vídeos. Então, o comentário que a gente vai tentar responder é o Kleber Castro 6544. Ele diz: para que serve a física? Para criar coisas, engenharia, eletricidade, ótica, eletrônica, entre tantas coisas que servem para alavancar o desenvolvimento humano. Agora, para que serve a filosofia e sociologia? Para formar outros professores de filosofia e sociologia, ou seja, puto desperdício de dinheiro público, já que não desenvolve absolutamente nada. E a pergunta é se a sociologia é inútil. O vídeo em que ele respondeu não falava exatamente da filosofia, podemos discutir isso depois, mas vamos falar sobre a sociologia. E novamente vamos fazer um pequeno resgate histórico. Um dos ramos da física, enfim, que tem uma proeminência muito grande, uma importância muito grande, acho que eu não preciso nem explicar porquê, é o ramo que estuda a eletricidade. Mas quando a gente vai olhar a história desse estudo, do estudo da eletricidade, por muito tempo a eletricidade, ou o estudo da eletricidade, gozou do mesmo preconceito, do mesmo conceito que o Kleber traz sobre a sociologia. Então, quando os estudos da eletricidade começaram, basicamente os primeiros estudos ali, não os primeiros, mas vamos colocar assim, a linha que nos trouxe até aqui, vamos dizer assim, se a gente conseguir puxar uma linha, ela começa com o atrito entre dois materiais. Então, basicamente, algumas pessoas estudando em online ficavam atritando dois materiais e percebiam que alguns materiais, quando você atritava em outro, eles começavam a atrair certos outros materiais e alguns afastavam outros materiais. Obviamente, hoje a gente já sabe, né? Enfim, tem elétrons, e aí a gente pode fazer um objeto ficar eletricamente carregado, ou seja, com mais elétrons do que prótons, então ele vai ficar negativamente carregado e ele vai atrair objetos que estão positivamente carregados, ou seja, que tem mais prótons do que elétrons. E se dois objetos com mais elétrons forem você tentar aproximar eles, eles vão se repelir, e o mesmo vai acontecer com dois objetos positivamente carregados. Mas como não se sabia isso, era esse o desenvolvimento. E é muito fácil perceber que não se via muita utilidade para isso. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou melhorar a vida das pessoas, o desenvolvimento humano, alavancar o desenvolvimento humano, como diz o Kleber e tal? Não havia muito o que isso pudesse ser feito. E por um período razoável de tempo, mais de um século, pelo menos, as pessoas que estudavam eletricidade eram vistas assim, como um estudo inútil, e muitas vezes várias pessoas que são muito proeminentes no estudo da eletricidade, que foram muito importantes para o entendimento de eletricidade que nós temos hoje, eram meramente pessoas que eram chamadas para fazer apresentações em festas. Então ia lá uma festa de alguma pessoa nobre, e ia lá uma pessoa que estudava eletricidade para fazer, vou fazer uma faísca, vou fazer o cabelo de alguém ficar em pé, vou fazer uma pessoa atrair um objeto. Coisas que, obviamente, as pessoas olhavam e falavam, isso é completamente inútil, então por que sociedades voltadas para o estudo, universidades, estão mantendo essas pessoas aí dentro? Olhando na nossa perspectiva de hoje, a gente consegue ver que é um absurdo dizer isso dessas pessoas, mas à época parecia muito coerente. E eu acho que com a sociologia é a mesma coisa. Parece nesse momento que a sociologia não tem muito a dizer se comparada com uma ciência como a física, mas a tendência é que a sociologia se torne uma das ciências mais importantes. E não só isso. O jeito com que eu uso os desenvolvimentos de outras ciências também é um ponto muito importante. Então eu posso usar a física para desenvolver formas de comunicação melhores, que nos permitam nos aproximar como espécie, nos fazendo mais felizes, mas eu também posso
usar essa mesma física para construir uma bomba nuclear, para sustentar guerras. Então, um governo fascista e um governo democrático podem ter o mesmo nível em física. O que vai diferenciar eles é um nível de uma outra ciência que vem após essa e que se constitui nessa somatória de fatores como a sociologia. Então, não, a sociologia não é inútil. Existem muitas ciências ou proto-ciências que tiveram uma caminhada e em algum momento elas deixaram de ser importantes, mas eu acho que a sociologia como ciência só vai ganhar mais importância com o tempo. Existem partes da sociologia que possivelmente vão deixar de ter tanta importância como tem agora, assim como aconteceu na física, na história, na biologia. A gente pode citar, por exemplo, a frenologia, que foi muito patente em um período, mas que perdeu espaço para outras ciências. A gente pode falar se ela é uma pseudociência ou não, dependendo da forma que ela foi construída, mas de qualquer forma ela já não é uma ciência que a gente leva a sério, vamos dizer assim, no mínimo. Então talvez algumas partes da sociologia deixem de ser tão estudadas e outras surjam, mas a tendência é que a sociologia seja a ciência do futuro. Acredito que nós estamos aí num momento bastante focados na ideia de machine learning e tal, porque ela ajuda muitas ciências. Acredito que a genética vem aí como a ciência do momento, as terapias gênicas e etc. Não será o suficiente para tudo que a nossa espécie, acredito, caminha. A próxima grande ciência, no meu palpite, isso é um palpite só, é a neurociência e posteriormente a sociologia. Esse é o meu palpite, então essa é uma parte meramente especulativa. Mas eu acho que é isso, acho que a resposta é: a sociologia não é inútil, mas é uma consequência da nossa época afirmar a inutilidade da sociologia comparada a outras ciências, justamente porque ver os efeitos da sociologia ainda nos parece distante, assim como era distante para uma pessoa do século XVII ver por que valia a pena estudar eletricidade e pagar gente para estudar eletricidade naquela época. Teve uma resposta de uma pessoa que eu vou citar também, acho que é legal, né? Compartilhar a questão completa. A Vera Barroso, acredito que seja o nome, ela diz que não há nada que a física possa criar sem que haja relação entre pessoas. A sociologia estuda em essência relações entre pessoas, grupos de pessoas. Ninguém desenvolve o conhecimento que desenvolve sem troca de conhecimento, ideias, cuidados, bem sinteticamente. Então, acho que é um bom resumo. Eu acho que é isso mesmo. Acho que as ciências, elas cada vez se diferenciam mais, mas ao mesmo tempo elas se unem mais. Então, já falei no vídeo passado que cada vez mais uma ciência ela se constrói em cima da outra, mas há uma inter-relação que perpassa isso, né? sem necessariamente ser hierárquica. Então é importante que um físico entenda de sociologia, não vai fazer talvez a diferença na construção de um ou no entendimento dos resultados de um acelerador de partículas, mas é importante que ele compreenda o seu espaço e isso também ajuda na felicidade dele como ser, como ser humano. Ninguém é só uma máquina, ninguém é só uma produção. Então acho que a sociologia tem esses papéis já. E a macrosociologia, esse entendimento de uma sociologia do planeta, talvez, como eu falei, acredito que vai ganhar cada vez mais importância. Então, as relações entre pessoas estão em tudo. Novamente, a gente também tem uma visão, às vezes, muito inocente da ciência como uma coisa fria, que é desconectada da criatividade, desconectada das relações entre pessoas, mas isso não é um fato. Até mesmo a razão do que estudar é uma coisa que está muito não só conectada aos resultados, mas conectada às relações interpessoais. Então a gente está acompanhando que na física há uma diminuição de pessoas procurando a teoria das cordas como ponto de estudo e partindo para outras, não só por causa das evidências, mas também essa questão de relações sociais, né? Quando você vê se eu, por exemplo, sou uma pessoa ambiciosa no sentido de que eu quero ser reconhecido como um grande cientista em uma área e eu sei que essa é a área que está trazendo mais popularidade, recurso, interesse, é possível que eu vá para essa área, né? E a teoria das cordas foi, durante muito tempo, uma área bastante proeminente. Hoje a quântica tá muito mais está à frente, vamos dizer assim, devido aos seus resultados, a questão também das partículas, que também envolve quântica. Então, as relações interpessoais acabam também nos levando a isso. Nós não somos seres 100% racionais, nós somos seres heurístico-racionais e
estudar as relações pessoais faz toda a diferença. Acredito que não só isso, para nós é importante estarmos felizes. Então não basta para a gente ser máquina eficiente, basta a gente precisa ter satisfação nisso, né? Procurar um mundo que seja eficiente, que tenha uma energia, tem energia para todo mundo, que a gente consiga ter uma internet de qualidade é legal, mas desde que a gente possa aproveitar isso para ser feliz, né? Então é importante uma ciência que estude esses fenômenos. Tem outras ciências que estudam esses fenômenos, sim, mas acredito que a sociologia ela tem essa capacidade de abraçar um campo mais aberto. Beleza, pessoal? Quem quiser fazer perguntas, faça perguntas. Eu estou sempre olhando e vou responder na medida do possível. Um abraço e até a próxima.